falar, gente, a questão do tempo aqui hoje, a aula de hoje é mais uma revisão, né? Então, assim, eu tenho um planejamento, mas não é a minha prioridade se eu quero que vocês aprendam mesmo que vocês não aprenderam. Então, pode parar o tanto que vocês quiserem perguntar, que hoje é uma aula, assim, mais do que a outra, que ela é super flexível para mudança. Mais gente entrando. Vocês vão assistir esse vídeo do Leandro Carnal depois. Se alguém quiser comentar ele depois comigo, seria ótimo, inclusive. E o outro vídeo que eu mandei é de uma revisão. Conforme eu for passar a aula aqui agora, vai chegar um momento que vai ter a revisão, que eu passaria o vídeo para vocês aqui na aula. Só que, para transmitir o vídeo, dá problema. Quando vocês forem assistir, vai ficar cortando. Então, eu vou deixar um tempinho depois para que vocês possam assistir separado, tá? Então, eu vou projetar a aula aqui para vocês, o slide. E de verdade, gente, assiste o vídeo do Leandro Carnal. Vocês vão entender o que eu estou falando. Só um minutinho. Então, aqui, gente, eu vou disponibilizar esses slides em seguida, assim que a nossa aula acabar, tá? É o que vai ser a nossa aula. Então, primeiro, um vídeo do Leandro Carnal, que eu passaria agora, mas eu deixo para vocês depois. E um dos trechos que ele fala, que é bem, assim, eu acho que tudo nele é proveitoso, mas essa frase eu acho que reflete muito o que nós estamos passando. Não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Agora, eu acho assim, já tem vítimas suficientes dessa pandemia, né? Eu acho que quem está saudável não pode se colocar em condição de vítima. Pô desculpa para estudar, pô desculpa para trabalhar, porque ainda mais dessa maneira pela internet, que não tem risco de contaminação nenhuma, a não ser intelectual com as besteiras aqui na internet. Mas eu tenho visto muito isso na sala, nas duas séries, né? Fazendo de vítima, pondo dificuldade. Difícil está para todo mundo. O importante é saber como é que a gente vai tirar proveito disso, como é que a gente vai aprender em cima disso. Isso é ser resiliente. E resiliente, vocês vão ver, quem não viu ainda, que eu não sei a vida de cada um, mas quem viu ainda vai perceber agora com o tempo que cada vez é mais necessário mudanças de fase que vocês vão passar, ser resiliente. O que é ser resiliente? É aprender com a dificuldade, né? É passar por uma situação e aprender em cima dela. Aqui hoje, até uma frase de Sartre, né? Que ele é citado no vídeo pelo Leandro Carnal. Então, depois vocês assistam. Depois, nós vamos tratar a revisão das funções orgânicas. Nós vimos funções orgânicas até as oxigenadas, ou seja, cadeias carbônicas que eu acrescento o oxigênio. Hoje aqui, se não der tempo também, a gente continua na próxima semana, vou incluir agora as funções nitrogenadas. Se as oxigenadas eram funções que incluíam o oxigênio, as nitrogenadas vão ser as funções que aparecem em nitrogênio. Essas radinhas, elas caem demais em questões de Enem e de vestibular, essas coisas, essas avaliações externas. Vocês vão ver demais as palavras amina e amida, pelo menos. São exercícios que até que eles não pegam muito na questão de nomenclatura. Vocês vão perceber se cair, por exemplo, no Enem. Como que a amina e a amida caem nessas questões? Ela cai em forma de você identificar ela num composto. Então, a gente dá uma estrutura, te pede para identificar quais são as funções presentes naquela estrutura. E é muito comum ter uma amina ou uma amida. Nitrocomposto aparece também, até um outro que eu não coloquei aqui, mas a nitrila também aparece, mas a amina e a amida vai cair muito possivelmente. Caiu questão de função orgânica de terceira série, possivelmente cai a amina e a amida. Depois seria o vídeo da revisão, que eu falei para vocês assistirem depois. Ele é do Descomplica, então é um vídeo bem resumidão, bem bacana. Para quem ainda ficar com dúvida na minha aula, e com certeza tem gente que não pergunta, né, fica com vergonha, assiste o vídeo que já vai dar uma iluminada.
E, por último, a correção da questão do éster e éter, que eu passei na última semana de junho. Que eu fiz um resumão, tá? Eu fiz uma correção e deixei 4 exercícios sobre éter e éster para vocês fazerem. Então, a gente vai fazer a correção. E, por último, eu separei algumas questões de Enem e de revisão. As questões de Enem, eu tentei filtrar as questões que caem só determinação de função. Né? Você olhar a estrutura e determinar qual função que está na estrutura. Não peguei outras ainda, porque eu quero fazer esse intensivo com vocês de Enem, porque cai o próximo conteúdo que a gente não estudou ainda, que seria isomeria. Então, vai ser poucas de Enem agora, por enquanto, porque é só de determinação de função. Então, aí, teimando comigo, computador. Ó, peraí, galerinha. Tá teimoso. Travando. Então, revisando lá do comecinho, a estrutura desse slide bem parecida com a última aula que eu dei por videoaula, né? Porque eu ia mudar ele, mas eu achei que a revisão dele é muito enxuta. Então, vou passar ele bem mais rápido. Lembrando que passei rápido, você não entendeu, pede que eu paro, tá? Carbono é tetravalente. O que significa? Tetra é 4. Então, ele vai ter 4 valências. Na prática, ele vai fazer 4 ligações covalentes. Vocês já sabem disso bastante. Mas quem não está lembrado, fixa 4 ligações. A estrutura o carbono em si, ele pode ser classificado de acordo com o número de ligações que ele faz. Como assim? Se vocês olharem a imagem aí, esse primeiro carbono aqui que está de vermelho, ele só faz a ligação com o da direita. Então, ele só faz uma ligação. Olha, mas ele tem 3 hidrogênios, ele também faz ligação com hidrogênio. Faz. Mas nós vamos olhar quantos vizinhos de carbono ele tem. Então, esse aqui, o vermelhinho, ele está ligando a um vizinho carbono. Então, se ele ligou só a um primário. Por exemplo, esse daqui, o segundo, ele já liga com carbono da esquerda e com carbono da direita. Então, ele liga com 2 carbonos. Por mais que ele ligue com hidrogênio de cima e de baixo, nós vamos contar só do carbono. Então, se ele ligou 2 vezes, esquerda e direita, carbono secundário. Vamos ter um terciário. Aqui o terciário está mostrando pela seta. Carbono da esquerda, carbono da direita, carbono de baixo e de cima um oxigênio. Então, vamos olhar só o carbono, a ligação com o carbono. São 3, são terciário. Porque aqui ele faz ligação esquerda, direita, cima e embaixo, tudo com carbono. Já aconteceu de cair no Enem, não há uns 2, 3 anos atrás, uma questão que se você bate o olho, até porque ela tem uma estrutura de pergunta muito grande. Então, era uma estrutura de pergunta grande, vinha uma estrutura de bonequinho, um desenho de uma cadeia carbônica parecendo um bonequinho, que eles chamam lá de nanokid, e pedia para você identificar onde estava a ligação quaternária no bonequinho, que parte do corpo dele. Fazer isso de carbono em carbono. Quando você faz isso de carbono em carbono, você está com uma pessoa que entrou, ele lá no nanokid ia aparecer que estava no carbono quaternário. Tem um usuário desconhecido aí. Bom nome. Depois eu passei. Oi. Ei, dona Rita. Sim. Pessoas, ó. Então, continuando. Se você olha aqui a classificação da cadeia, eu posso olhar se ela é aberta, fechada ou mista. Se ela é normal ou ramificada. Se ela é saturada ou insaturada. Ou heterogênea. Isso aqui, galera, é simultâneo, tá? Você não vai falar só que ela é aberta e acabou, não. Ela é aberta, beleza. Ela é normal ou ramificada? Ah, ela é ramificada. Beleza. E o que mais que ela é? Saturada ou insaturada? Então, vocês vão fazer a classificação em todos esses 4 critérios, tá? Tá bombando aqui, porque eu tô sozinha. Aí, me perdi aqui. Então, por exemplo,
Essa primeira estrutura ela é aberta. Você vê que ela não fecha em forma de figura geométrica. Ela é aberta. Além disso, ela é normal ramificada. Não tem nenhum galinho, nenhum bracinho com carbono. Tem esse bracinho aqui que é o O, mas com carbono não. Então, se ela não tiver nenhum bracinho, nenhuma ramificação, ela é normal. Depois, saturada ou insaturada? Saturada, aliás, eu vou até começar pela insaturada. Insaturada é quando eu tenho ligação dupla ou tripla. Que no caso aqui, eu só tenho simples, então nenhuma dupla, nenhuma tripla, não tem insaturação. Então, é saturada. Depois, ela é homogênea ou heterogênea? Homo é quando a estrutura só tem carbono. Pode ter um O, pode ter um N fora da estrutura principal, mas dentro da estrutura principal só tem carbono. Então, para isso, se tiver uma que não seja carbono, ela passa a ser heterogênea. Nessa estrutura aqui eu tenho um Ozinho, então ela é heterogênea. A de baixo, já pus direto, olha a diferença dessa aqui para essa, da esquerda para a direita. Essa daqui não forma um ciclo, essa aqui fecha. Então, essa primeira é aberta, essa segunda é fechada. Essa daqui tem um bracinho de carbono saindo, um raminho. Então, ela é ramificada. Já essa, não. Na cadeia fechada dela, não tem esse bracinho, então ela é normal. Saturada, porque não tem ligação dupla nem tripla, é a mesma coisa de cá, então saturada nos dois. E homogênea, porque só tem carbono e hidrogênio. Então, as duas é, tá? Nayane. Então, esse aqui já foi. E a de baixo, repara essa daqui fechada com essa de baixo. Essa de baixo tem um bracinho saindo. Então, agora, gente, ela não é aberta, ela não é só fechada, ela é mista, porque ela tem um pedaço fechado e um pedaço aberto. Além de ser mista, ela também tem esse bracinho, então ramificada. Além de tudo, só ligação simples, então saturada, e não tem nada além de carbono e hidrogênio, então homogênea. Esse aqui, espero que vocês já estejam bem isso aqui. Aí, eu acrescentei esse aqui no slide. Gravem esse nome, se possível, anotem ele, tá? Esses 3 nomezinhos. Hidroxila, carboxila e carbonila. O que é a importância desses 3? Por que eu preciso que vocês anotem ou que vocês fixem isso na cabeça? Porque esses 3 grupinhos, eles são pedacinhos de moléculas que eles são tão específicos que eles recebem um nome próprio. Porque se você pensar, quando a gente estuda elemento químico, o O é oxigênio e o H é hidrogênio. Você sabe que cada letrinha tem um nome. Só que quando eu junto o O com o H, por exemplo, eles ficam juntos na estrutura, ele aparece tantas vezes junto que o O com H passa a ter um nome, que no caso é hidroxila. Então, olhando pela figura, O com H juntos chama hidroxila. Aí, por exemplo, a carboxila. Ele é carbono, 2 oxigênio e hidrogênio. Cada letrinha tem um nome, beleza. Mas se aparecer desse jeitinho aqui, ou escrito direto COOH, carboxila, tá? É porque ele aparece comumente, principalmente na questão orgânica. Então, por isso, vocês vão ver ela com um nome específico. E já a carbonila também tem uma dupla O. Então, repara aqui, tanto a carbonila quanto a carboxila, elas têm uma dupla O. A diferença é que a carboxila tem uma hidroxila a mais, o OH. A carbonila não, tá? Vocês vão ver por que eu estou dizendo isso agora, quando eu começar a mostrar de novo as funções orgânicas. Primeira, a hidrocarbonesa. Volte lá, volte. Volto sim. Senhor, notou aí? Tá anotando? Calme. Pronto. Tô até com saudade de você, Matheus. Ai, que fofa. Dá tanto trabalho que eu tô com saudade do seu aí. Ó, nas funções orgânicas, hidrocarboneto seria a nossa primeira função. Só que há uma discussão se hidrocarboneto chega a ser função ou não. Por que eu estou falando isso? Porque ele é carbono com hidrogênio, só. Ele não tem nada de diferente a mais. Ele é uma cadeia carbônica simples. Então, alguns falam que é função, outros não. No médio, ele é tratado como uma função orgânica, de todas.
E eu não vou falar que ela é a mais importante, mas ela é a base para você saber dar nome nas outras, né? Então, o hidrocarboneto, como eu disse aí para vocês, cadeia carbônica formada apenas por carbono e hidrogênio. Então, esse exemplo aqui. Desde que eu comecei a falar de cadeia carbônica com vocês, antes de vocês saberem chamar de hidrocarboneto, vocês já trabalhavam com essa estrutura de carbono e hidrogênio. Seja para fazer as ligações, seja para acrescentar os Hs, vocês já faziam isso aqui. A nomenclatura, como é que vamos fazer a nomenclatura? Só lembrando, tá? Conta quantos hidrogênios, quantos carbonos tem. Nessa figura que eu coloquei, tem 6. Então, você vai pegar essa tabelinha aqui. 6 carbonos começa com X. Então, você já sabe que esse nome dessa estrutura começa com X. Depois, olha o tipo de ligação. Se for simples, dupla ou tripla. Se for simples, você vai pôr um AN. Se for dupla, um IN. Se for tripla, um IN. Então, aqui só tem ligação simples. Então, é AN. Já tem o X e agora o AN. E termina com O. Hidrocarboneto sempre termina com O, tá? As outras funções vão terminar diferente. Mas hidrocarboneto é com O. Então, nessa estrutura aqui, eu olhei o número de carbono, 6X. Tipo de ligação simples, AN. E terminou com O. Então, hexano. Tá? Onde que eu encontro muitos hidrocarbonetos? Petróleo. O petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos, tá? Inclusive, nossa gasolina, diesel, nafta, todos os componentes do petróleo são hidrocarbonetos. Então, pegou essa base de olha o número de carbonos, olha a ligação e termina com alguma coisa, que no caso é o O no hidrocarboneto. Nós também trabalhamos hidrocarboneto de cadeia ramificada, que é, olha o que muda aqui. Esse nome aqui da estrutura maior, da estrutura principal, isso não muda, porque eu acabei de falar para vocês no outro slide. Agora vamos acrescentar esses pedacinhos de fora, os raminhos, os bracinhos. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, 6 carbonos, você já sabe que é X. Tem uma ligação dupla. Onde que essa danada está? Ela está no carbono 5. Então, nós colocaremos aqui, isso aqui está errado, tá? Tá hexano, ele é hexeno. Deixei de todas formas, só para aproveitar a estrutura. E aqui eu vou colocar esses pauzinhos aqui, esses bracinhos. Eu tenho 3 bracinhos do mesmo jeito, CH3, CH3, CH3. 2 deles estão no carbono 2 e um no carbono 3. Então, você vai fazer 2, 2, 3. Então, 2, 2, 3. O que está no 2, 2, 3? Um bracinho de um carbono só, que é o metil, né? O MET, lembrando lá da estrutura, ó, um carbono é MET. E como ele é um bracinho, você vai pôr o IU no final. Então, no 2, no 2 e no 3, eu tenho um tri, que são 3, MET, porque cada um tem só um carbono, e termina com IU, porque é uma ramificação. Então, 2, 2, 3, trimetilhexano. E aqui, até aconteceu na sala de aula de alguém me perguntar sobre isso aqui. A questão do H e sem H. Se você for pôr o H, você põe tracinho. Se não, pode emendar e tira o H. Só que isso aqui é aceito dos dois jeitos, tá? Então, aqui também tem as outras duas estruturas. Como eu vou disponibilizar esse slide para vocês olham com calma dele e me procura, tá? Vou estar passando tudo aqui agora. As funções orgânicas, no outro slide que eu passei anteriormente, eu tinha só esse de branco aqui. E tinha essa imagem aqui. Agora eu vou acrescentar essas 3. Amina, amida e nitrocomposto. E entra aqui uma outra nitrila, tá? Mas na hora do slide eu mostro para vocês. Então eu coloquei uma figura que resume como é que você vai bater o olho e encontrar cada função orgânica, seja ela oxigenada, seja ela nitrogenada. Começando pelo álcool. O álcool vai ter uma hidroxila na cadeia, ou seja, vai ter um OH. Tá? Bateu o olho, tem carbono, hidrogênio, que é o hidrocarboneto, né? E tem uma hidroxila, ou seja, um OH, já tem certeza que é álcool, tá? E é uma das mais fáceis de identificar, porque a estrutura dele é muito facinho no desenho. Se você olhar aqui, 2 carbonos está com um OH virou álcool. 3 carbonos está com um OH virou álcool. Diferença. O começo do nome é igualzinho. Com OL. O álcool termina com OL o nome dele. Um exemplo na prática. Quando nós estamos usando muito álcool, a gente fala assim, vou ali comprar um álcool.
Você está comprando um tipo de álcool, mas existem vários outros tipos de álcool. Qual é o que você está comprando? O etanol. Tá? Ou se não, está escrito lá na embalagem álcool etílico, que é uma forma de nomenclatura dos álcoois. Por que eu não ensino ele? Porque não é nomenclatura oficial, tá? Não é IUPAC. Então, a nomenclatura oficial vai falar que vai terminar com ol. Você compra o etanol, tá? Vai ter metanol, tem gente que estava comprando um para limpar celular, que é o álcool propílico, se eu não me engano. Que seria o propanol. É um outro tipo de álcool. Então, vocês vão entender na cabecinha de vocês que não existe só o álcool do posto ou do supermercado. Tem vários outros. Então, dá o nome do mesmo jeito, só termina com ol. Quando é ramificada, gente, olha, presta atenção. Deu um igualzinho hidrocarboneto, só que agora esse OH ele não está na ponta, no carbono 1. Ele está no carbono do meio da cadeia. Qual posição? Aí você conta do lado mais perto da ponta. No caso dessa terceira estrutura aqui, o OH é mais perto da direita, então começa a contar pela direita. Carbono 2, então 2 butanol. Tá? Esse daqui, ó, ficou faltando um 3 aqui no CH3. Eu tenho 4 carbonos. Nesses 4 carbonos, no segundo eu tenho o propanol, tá? Ó o álcoolzinho aqui, ele tá na cadeia ramificada. Até tirei aqui, acho que eu não coloquei. Dentro do álcoois, vai ter gente que vai falar para vocês que tem mais 2 funções, o enol e o fenol. Tem gente que coloca ele dentro do álcool e tem gente que coloca eles com outras funções. Qual que é a diferença do enol e do fenol? Ver se tem até na outra imagem. Olha que o álcool ele termina com OH. O enol também tem OH. A diferença é que esse OH está ligado num carbono com dupla ligação. E o fenol, ele também tem OH, só que ele é uma OH ligado no anel aromático. É a única diferença deles, tá? Bater o olho de qualquer forma é álcool. Alguém entrou. O aldeído, olha como é que já termina diferente. Bateu o olho na sua estrutura, tem carbono, tem hidrogênio, e na ponta, seja da esquerda, da direita, de cima ou de baixo, na ponta tem um C dupla O, por consequência um H, porque vai faltar uma ligação. Esse C dupla O com H chama carbonila, que eu falei anteriormente para vocês. Bateu o olho na ponta, teve uma dupla O, C dupla O, aldeído. Aí já não termina com ol mais igual ao álcool, vai terminar com al, tá? O nome é igualzinho, ó. Olha essa primeira estrutura. Tem um carbono só, então mete. Só ligação simples, né? No caso, um outro carbono que não tem. Então, an. Como terminou com C dupla O, al. Mesma coisa de cá. 2 carbonos et, ligação simples an. Terminou com carbonila, al. Propanal e butanal. Mesmo raciocínio. Nas cetonas, eu também tenho uma carbonila. Eu também tenho uma C dupla O. A diferença é que enquanto no aldeído essa C dupla O está na ponta da estrutura, ó, tudo está na ponta. Podia estar na ponta do lado esquerdo, tá? Está tudo na ponta. A cetona não. A cetona está no meio. Bateu o olho, tem essa C dupla O, cetona. Aí, por exemplo, aqui nessa primeira estrutura, tem 3 carbonos. Se tivesse nesse primeiro, ou nesse último aqui da direita, na primeira da direita, ou no primeiro da esquerda, não seria cetona, aí seria aldeído. Como está no outro, que não está em ponta, passa a ser cetona. Esse aqui também, esse também. Só por não estar na ponta, é cetona. Cetona, ó, álcool termina com ol, aldeído termina com al, cetona termina com ona. No caso da cetona, a acetona, que é aquele solvente usado para tirar esmalte, que tem nas casas, a acetona é o nome comercial da propanona. Então, se fosse para vender o nome IUPAC, o nome oficial lá no supermercado, lá na drogaria e tal, teria que vir escrito propanona. Mas eles colocam os nomes comerciais. No caso, a acetona. Então,
O solvente usado para tirar esmalte é esse primeiro aqui. Ele tem 3 carbonos. No carbono do meio tem uma dupla O. Depois, ui, Jesus. Olha aqui, a carbonila que eu acabei de falar para vocês, C dupla O. Se ela estiver no meio, ou você vê o bracinho aqui, a dupla O, ou você vê ela assim, ó, CO, mas tá no meio da cadeia, é cetona. Tá no final, aldeído. Ácido carboxílico. Já foi álcool, aldeído, cetona. Ácido carboxílico vai ter uma carboxila na cadeia, né? Carboxila, qual que é a diferença? Se você pegar a anotação que eu pedi para você fazer daquele slide, você vai ver que a carboxila, ele é um C dupla O, só que ele vai ter um bracinho com uma hidroxila. Então, ó, hidroxila do álcool, carbonila da cetona mais do aldeído. Se eu pegar o C dupla O da carbonila com a OH da hidroxila e juntar, eu tenho a carboxila. O C dupla O da carbonila e o OH da hidroxila. Carboxila. Você viu que na ponta, isso aqui também só vem na ponta, tá? Essa carboxila. Ela vem na ponta da sua estrutura, como é que você vai pôr o nome disso aqui? Você vai começar com ácido. Não adianta ter preguiça, tem que escrever ácido sim. E vai pôr o nome como você põe o hidrocarboneto. Um carbono, MET. Ligação simples, AN. Só que agora termina em óico. Então, ácido metanoico. Ou esse daqui de baixo. Tem os 2 carbonos, ET. Ligação simples, AN. Termina com óico. Ácido etanoico. Quando você for fazer uma questão de vestibular, eu sei que são muitas funções para vocês lembrarem. O ideal seria você fixar todas elas na sua cabeça. Mas o mais comum mesmo é ele te pedir só para você identificar. Ele vai te dar uma estrutura enorme. A estrutura vai ter OH, vai ter N, vai ter C dupla O. Mas não dizer qual que é a função, tá? O nome nem é a maior preocupação, não. Apesar de ser muito importante vocês saberem para questões discursivas, por exemplo. Mas identificar esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço que diz qual é a função, é muito importante. Tanto é, gente, que esses pedacinhos, assim, que você bate o olho e vê qual é a função, ele é chamado de grupo funcional. Esse é danado também de perguntarem, tá? Éter foi o que eu passei por último, éter e éster. Como é que você vai ver se é éter ou éster? O éter, que passa várias vezes, vários filmes aí dizendo que pegaram um pouquinho de éter e depois a pessoa cheirou e desmaiou. O éter, ele tem um O. Só que está no meio da cadeia. Então, olha esses exemplos. Tem um O separando um carbono do outro. Só por ser isso é éter. Como é que você vai pôr o nome? Você vai quebrar na sua cabecinha a estrutura. Vamos pegar esse segundo exemplo. Do lado esquerdo tem 2 carbonos. Se você vai, ele é ET. Do lado direito tem um carbono. Então, é MET. Então, você sabe que tem um ET e tem um MET. Você vai pegar o lado menor. Ou seja, o ladinho da direita aqui, que tem um carbono só, que é o MET. O MET tem o oxigênio, OX, e o outro lado é o ET, ET. Aí termina igual no hidrocarboneto, metoxetano, que vem o nome junto, tá? Não precisa nem sempre vem esse tracinho, não. Aqui o de baixo, um lado com 3 carbonos, que vocês lembram lá, prop. Um lado com 2, ET. Vou pegar o lado menor. O ET, oxigênio, OX. Lado maior, prop. Tox, propano. Depois o éster. O éster, eu acho mais difícil de identificar que o éter. Não sei se vocês vão concordar. O éter é só um O no meio da cadeia. O éster é um dupla O com O. Outro. Então, você olhou na cadeia. Tem um dupla O e na seguida dele, na sequência, tem outro O, éster. Então, os exemplos que eu coloquei. Aqui eu só achei estruturas condensadas. O desenho. E o éster, ele é muito usado, a maior função dele é como fala na indústria, para dar sabor e cheiro. Aroma, essência e
flavorizante, o que dá o gosto artificial das coisas, né? Porque você não acha que uma balinha de maçã, por exemplo, eles vão arrancar um monte de maçã, comprar ela cara, só para pôr o gosto de maçã no chiclete, na balinha no chiclete. Então, eles vão lá e fazem sinteticamente um éster que tenha o cheiro e o gosto aproximado da maçã. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o etanolato de etila, essa estrutura aqui é o aroma de maçã, que é usado na indústria alimentícia. E aí tem os outros exemplos. Como é que eu vou colocar o nome? Você vai pegar, olha esse lado aqui, C-OO. Separa essa estrutura em dois lados, para você contar os carbonos. Se você contar, do lado esquerdo tem esse Czinho aqui da dupla O e um de baixo. E do lado direito também tem dois. Um aqui, nessa quina, e outro aqui. Então, do lado esquerdo é a et, porque é 2. Do lado direito, et também, porque é 2. Então, etanoato. Você põe o etano, como se fosse um hidrocarboneto. Acrescenta o ato. Depois o D, também é obrigatório. Do outro lado também só tinha 2 carbonos. Então, et e termina com ila. Um dos nomes mais chatinhos de colocar é o do éster. Olha, por exemplo, de baixo. Se você olha do lado esquerdo do C-O, você vai ver 1 carbono, 2 aqui. Beleza, et. Do lado direito você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, oct. Etano, por causa dos 2. Acrescento o ato, etanoato. Põe o D. Como do outro lado tinha 8, oct. Termina com ila. Etanoato de octila. Depois, até no exercício, a gente vai dar uma melhorada nisso aí, tá? Aí, quem tiver com um caderno, com o seu portfólio, pega aí a questão, as 4 questões que eu passei na última semana de junho, pra gente fazer a correção. Questões agora eu dispenso vocês, tá? Então, não precisam tomar muita raiva da minha voz e da minha cara, não. Que dia foi? Foi dia da semana do dia 22 e 26. No grupo. Doeu nessa bagunça, né, Matheus? É. Pra quem achou aí... Ah, não. Esse foi aquele que eu fiz numa folha separada na minha irmã lá. Só Jesus pra achar essa folha agora, hein? É. Mas, enfim, vamos lá, então. Depois vocês acham essa folha, gente, pelo amor de Deus. Número 1. Isso aqui são... até que essas não, mas olha pra você ver a estrutura de uma pergunta, como é que vem. Não é tão simples sempre, não. O etoxetano, que é o éter comum, também chamado de éter comum, ele é usado como anestésico e foi usado em 1842. Foi substituído gradativamente por outros anestésicos em procedimentos cirúrgicos. Atualmente, ele é muito usado como solvente apolar. Ó, solvente apolar. Ele não tem polo. Se você lembrar, a água tem polo. O que não tem polo? Ou seja, o que quando mistura com a água não mistura, né? Eu posso tentar misturar e não mistura. Gordura, por exemplo, né? Óleo, banha, gorduras em geral, lipídios. Então, com certeza, só de chegar nessa parte, você já tem uma ideia que o éter mistura com coisas que não misturam com a água, como, por exemplo, óleos. Então, o solvente apolar nas indústrias, em processos de extração de óleos, gorduras, essências, entre outros. A partir da nomenclatura dada, etoxetano, apresente a forma estrutural no éter citado. Então, eu até coloquei aqui, ó, a palavra etoxetano. Eu dividi as partes dela, para ficar mais fácil. O ético de um jeito, uma cor, o ox de outro e o etano de outro. Então, cada pedacinho desse aqui vai ter um desenho, né? Uma letrinha. Ó, o et tem 2 carbonos. Beleza, desenhei. Aí o ox é oxigênio, desenhei. O et de novo, 2 carbonos, desenhei também. E o ano é porque ligação simples. Então, essa é a estrutura do etoxetano. Mas, às vezes o exercício quer que você coloque a estrutura com os hidrogênios. Ou às vezes não. Aí eu coloquei aqui só para vocês lembrarem, tá? Que esses carbonos, que eu coloquei na primeira estrutura, não estão sozinhos, eles têm os hidrogênios. Então, ficaria dessa forma aqui. Facinho essa estrutura de éter.
No 2, pede para você fornecer o nome dos éteres, de acordo com essas estruturas aí que eu mandei. Na letra A, você olha o seguinte, o que você vai olhar? Olhou o Ozinho, divide os outros dois lados, tá? Então, no lado esquerdo dessa primeira estrutura, eu tenho um carbono. No lado direito, eu tenho 2 carbonos. Do lado esquerdo, você sabe que vai chamar MET. E do lado direito vai chamar ET. Então, começa pelo lado menor, que é o do MET. MET, ox por causa do oxigênio, o outro lado ET. Então, metoxetano. De baixo, 2 carbonos de um lado, 5 do outro. Então, pega o lado menor, que é ET, e o outro 5 é pente, etoxpentano. Liga essas duas partes com ox. E de baixo, MET de um lado e MET do outro. São 2 lados com um carbono. Então, metoxmetano. Tem dúvida, vocês falam, viu? Vocês não estão caladinhos assim, não. Número 3. O composto. Eu dou um composto e te pergunto algumas afirmações sobre ele. Primeiro, ele tem 3 carbonos primários, 2 secundários e um terciário. Olha essa estrutura, vamos lembrar. Carbono primário só liga com um carbono. Então, esse aqui é primeiro. Esse de cima também é primário. E o da ponta também é primário. Eu lembro até que falei para vocês na aula que os primários, eles são carbonos de ponta. Porque ele só vai ligar com o vizinho, com um vizinho carbono. Então, eu tenho 3, beleza, 3 carbonos primários. Secundário, vamos olhar esse daqui. Esse aqui liga com esquerda e direita, secundário, beleza. Esse aqui liga com esquerda e cima, secundário, beleza. Esse aqui só liga com o da direita, só com o vizinho da direita carbono, primário. Então, ó, tem 2 secundários, que foi esse e esse aqui. Ótimo. Só que ele fala que tem um terciário. Para ser terciário, tem que estar ligado em 3 outros vizinhos carbonos. Não tem nenhum aqui que ligue em 3 carbonos. O que sobrou, um que a gente não identificou, foi esse aqui. E ele também é primário. Ah, falha minha, ó. Ainda ficou esse, outra ponta, e esse aqui também é primário, porque ele está ligado com a direita. Então, seriam 4 carbonos primários, 2 secundários e nenhum terciário. Então, essa aqui é falsa. A letra B fala que tem um hidrogênio ligado ao carbono terciário, mas nem tem carbono terciário. Então, onde que vai ter o hidrogênio ligado? Em teoria, o hidrogênio ligado ao carbono terciário mas aqui na nossa estrutura não tem nenhum carbono terciário. Terceiro, é uma cadeia acíclica. Tem questões de vestibular e de Enem que elas querem ficar mais bonita, mais chique. Então, não vem escrito cadeia aberta ou fechada. Ela vem escrito acíclica, alifática. Então, vamos lembrar. O prefixo A, ele vem do não, né? Então, toda vez que tem um Azinho antes da palavra, ele é não. Então, a acíclica é não cíclica. Uma coisa que não é cíclica, ela é fechada. Se ela não é fechada, ela é aberta. Então, cadeia aberta, beleza? A cadeia é ramificada, beleza? Ela também tem um raminho aqui, um bracinho. Saturada, só ligação simples, beleza? É. Homogênea, vamos lembrar, homogênea é quando só tem carbono e hidrogênio. Então, não é homogênea, ela é heterogênea. F. A de baixo é a mesma coisa, só muda aqui, ó, homogênea e heterogênea. Beleza? Fechou? Heterogênea porque ela tem esse Ozinho aqui. Vanilla, mas está escrito a cadeia alifática. A alifática também é um nome dado para a cadeia aberta. São sinônimos, tanto a aberta, a cíclica, quanto a alifática. Então, isso aqui é verdadeiro. O grupo funcional, o O. Né? O grupo funcional, lembra? É a parte que você bate o olho na estrutura e identifica qual é a função. Tirando esse O aqui da estrutura, você só tem C e H, só carbono e hidrogênio. Então, seria hidrocarboneto. A única coisa que mudou para não ser hidrocarboneto é o O. Então, ele é um grupo funcional. Grupo funcional de qual função? Acabei de falar para vocês voltarem. Eu não vou voltar tudo, não, porque até eu tirar esses efeitos. Se vocês voltarem no caderno, o grupo funcional é só o Ozinho. O grupo funcional O caracteriza um álcool? Não. O que caracteriza um álcool é o hidroxila, é O com H. Tá? É falsa. Quantos carbonos estão presentes no éster metanoato de butila? Você tem 2 opções. Ou você vai pelo nome ou você desenha, para tirar sua dúvida.
Indo pelo desenho, que é mais seguro, o que você vai olhar? Match, então sei que de um lado tem um C, um Czinho só, e do outro lado... Olha a boca suja aí, ó. O boot, 4 carbonos. Então, do lado eu tenho um carbono, do outro lado eu tenho 4. Um éster vai ter um C dupla O com outro O. Então, do lado tem um carbono, C dupla O com O. Do outro lado tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Então, se você contar, ó, um carbono, 2, 3, 4, e de cá tem 5. Foi a pergunta, quantos carbonos que tem? Aí, beleza, 5. Se você fosse pelo nome, pela lógica, match tem 1, boot tem 4. Então, 1 mais 4, 5. Para você ir sem o desenho, aliás, com o desenho também, você tem que dominar a função, tem que saber qual que é o grupo funcional dela. E o que é novo aqui para vocês? Vamos ver como é que está a nossa hora. Temos tempo de sobra. Ó, função nitrogenada. É óbvio, gente, se você pensar em todas as que eu já falei até agora, elas vão ter hidroxila, carbonila ou carboxila. As 3 coisas têm O, tá? Então, se você lembrar aí álcool, aldeído, ácido carboxílico, todos têm O. Agora, para você identificar, você vai ver se tem N de nitrogênio. São 4 funções principais. Tem uma outra que parece a nitrila, mas nem abordar nem todas os livros, não. Ela não é muito considerada porque não faz muita diferença. Então, se alguém vê aí em algum lugar isonitrila, releva, tá? Dessas 4 funções, as mais famosinhas é a amina e a amida. Eu já vi cair no nitrocomposto e nitrila? Já. Vou mentir para vocês. Só que as mais famosas são a amina e a amida. Como é que você vai saber como identificar a função? A amina tem o nitrogênio. Então, ou ele está sozinho, ligando com 3 carbonos, ou ele está ligando com 2 carbonos, aí sobra 1, liga com hidrogênio, ou ele está ligando com 1 carbono, sobra 2, ele liga com 2 hidrogênios. Lembrando que o nitrogênio, gente, faz ligações, tá? Ele não faz só 2 como oxigênio, ou 4 como carbono, ele faz 3 ligações. Ó, entrou aqui. Ah, não sei quem que é isso aqui, não. Eu não vou aceitar, não. Então, olha, meninos, a amina... Aliás, eu vou explicar os outros, depois, sobre essa diferença das 3 estruturas aqui, a gente cai bastante, tá? Mas eu vou voltar nela depois. A amida, eu tenho NH2, porque está em ponta. Como ele é 3 ligações, ele vai fazer essa da esquerda e mais vai sobrar 2, vai ligar com 2 hidrogênios. A amida, ele sempre tem um C dupla O com N. Isso é fato, tá? E a nitrila é um C ligado com N, direto. Olha a diferença dessa nitrila com esse N aqui, ó. O N aqui vai fazer as 3 ligações dele com carbono. Esse N aqui, por exemplo, faz só uma ligação com carbono, faz outras 2 com hidrogênio. Essa não, na nitrila, o nitrogênio faz as 3 ligações com o mesmo carbono. E o nitrocomposto, ele vai ter dupla O. Então, eu vou pôr uns exemplos aí de estruturas, e aí talvez vocês identifiquem com mais facilidade. Então, ó, por exemplo, o nitrocomposto, um exemplo de estrutura. NO2, ó. Vai ser o NO2 nitrocomposto. Olha esse daqui, CN. Porque quer dizer que esse Nzinho aqui está ligando as 3 ligações que ele tem direito, ele liga com o mesmo carbono. A amida, C dupla O com NH2, na ponta. Olha a diferença desse daqui, gente. Da amina. Eu tenho nitrogênio, que ele vai estar ligado ou com hidrogênio, ou só com carbonos. Então, olha isso aqui. A primeira estrutura, ele ligou com 1 carbono, e como ele tinha direito a mais 2 ligações e não quer fazer as outras 2 com o mesmo carbono, ele vai e coloca 2 hidrogênios.
A estrutura de baixo, eu estou ligando com 2 carbonos, eu tenho direito a mais uma, ele tem mais direito a mais uma. Então, ele vai pouco hidrogênio. Aqui ele ligou com 3 carbonos diferentes. Tá? Mas mesmo assim, essas 3 estruturas são de amina. O que acontece? Que eu já vi questões algumas caindo em vestibular. Eu te pergunto se é amina primária, secundária ou terciária. Aí eu pus aqui no cantinho. O N que tiver ligado só com um carbono, como é o caso desse primeiro aqui, ó, ele é uma amina primária. Se o N estiver ligado a 2 carbonos, ó, esquerdo e o de baixo, secundária. Se estiver ligado com 3 carbonos, terciária. Para dar nome, eu acho mais fácil do que as funções oxigenadas. A amina, você vai fazer o seguinte, olha essa primeira estrutura. Eu tenho N e tenho 2 carbonos. O que você vai fazer? Você põe na sua cabeça que o NH2, o NH ou N chama amina. O que vier depois é como se fosse uma ramificação. Então, olhando aqui nessa primeira estrutura, eu tenho 2 carbonos. Como ramificação, 2 carbonos vira etil. Então, etil, amina. De cá, eu tenho a amina bem no meio da estrutura. De um lado, eu tenho um carbono, como ramificação, como se fosse uma ramificação. Do outro lado, eu tenho 2 carbonos. Então, do lado que eu tenho um, seria met. E do lado que eu tenho 2, et. Etil, metil, amina. Vocês vão colocar, gente, em ordem alfabética. Tá? Então, o et vem antes do met. Por isso que foi etil, metil. Porque se você for olhar no desenho, na estrutura, o lado esquerdo vem primeiro, óbvio, e ele só tem um carbono, então seria o met. E do lado direito tem 2, então seria metil, etil, amina. Só que põe em ordem alfabética. Aqui também eu tenho carbono, uma amina terciária, ó, ligando a 3 carbonos. Você vai olhar essas ligações como se fossem ramificações, como se fossem bracinhos do N. Um de um carbono met, outro de um carbono met, outro de 2 carbonos et. Então, põe em ordem alfabética. O et vem primeiro que o met. Então, etil, como são 2 metil, etil, dimetil, termina com amina. A amida é o mesmo raciocínio, só que vai terminar com a palavra amida. Então, você dá um nome normal, lembrando que a amida vem na ponta, né? Então, você dá um nome normal, são 4 carbonos, butano, se for lembrar do hidrocarboneto. Como termina com amida, butano, amida. Aqui também. Esquece que você está vendo C-O com NH2, tá? Vamos pensar aqui nesse desenho da estrutura fechada. No carbono 4 eu tenho um bromo, então 4 bromo. No carbono 3 eu tenho um met, uma ramificação de um carbono, então 3 metil. Ciclo porque é fechada. Uma fechada de 6 carbonos, então ciclo-hex. Como seria um hidrocarboneto? Hexano. Termina com amida. Esse amida, nitrilo e nitrocomposto é novidade para vocês. Então, se vocês ficarem um pouco confusos agora, faz muito sentido. Tá? Mas a nomenclatura em si é até mais fácil. A nitrila. Nitrila é aquela que vai terminar com C e N. Por quê? Porque vão lembrar aí na figura que eu mostrei que o N faz as 3 ligações que ele tem direito com o mesmo carbono. Então, faz o nome normalmente. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Butano, porque 4 carbonos com ligações simples. E termina com nitrila, butano-nitrila. Enfim, só isso. E o nitrocomposto que termina com NO2, você vai fazer um nome normal, igual vocês já estão acostumados, do hidrocarboneto, e termina e põe o nitro antes. Então, ó, vamos ver aqui essa estrutura. Ela vai ter 5 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você faz isso aqui, ó, nos 5 carbonos, no segundo carbono, ó, primeiro e segundo, eu tenho um bracinho com 2 carbonos. Esse bracinho com 2 carbonos chama et. No carbono 2, então 2 etil. No carbono 1, que foi onde eu comecei minha contagem, eu tenho o nitro composto. Então, no carbono 1, nitro. E 5 carbonos, pentano. Então, 2 etil, 1 nitropentano.
O anel aromático chama benzeno, que eu já falei para vocês em sala. Então, eu tenho um nitro ligado no benzeno, nitrobenzeno. E como eu falei também, gente, a nomenclatura nem é uma coisa assim que tem que assustar muito em questão de Enem e vestibulares, não, tá? Preocupem-se mais em saber o grupo funcional, o pedacinho da molécula que te diz qual é a função. Aí tem 3 exercícios. Para vocês que estão assistindo a aula, vai ser vantagem, porque vocês já vão ver ele antes da quarta-feira. Tá? Os outros vão ver só na quarta-feira. E vou ajudar vocês aqui. Se vocês quiserem copiar rápido aí, beleza, é bom. Mas se você quiser esperar quarta-feira para pegar e copiar com calma também, ótimo. Só que eu vou fazer ele com vocês aqui hoje, tá? Vou dar uma orientadinha para vocês. Número 1. Vanilla, Oi. manda esse slide no grupo. Mando também. Vou mandar assim que ela acabar, tá? Número 1. Considere os compostos orgânicos representados por... Aí eu tenho 6 estruturas aí. Analise os compostos. Letra A. 2 deles são aromáticos. Vocês conseguem ver 2 anéis aromáticos aí? 2 estruturas com anel aromático? Interação, gente, por favor. Sim. Não, Matheus, onde que tá? Qual estrutura tem um anel aromático? 6? Certo, mas tá perguntando se são 2. Ah, não. Não, então não tem. Tem só um, você acertou mesmo, no 6. Mas só no 6. Então, 2 deles são aromáticos? Falso. 2 deles são hidrocarbonetos. Ou seja, 2 dessas estruturas só tem hidrogênio e carbono. Vamos pensar. O primeiro aqui só tem hidrogênio e carbono. Você não vê um O, você não vê N. Aí você pode pensar assim, eu não vejo nada, na verdade, não vejo nenhuma letra. Se você lembrar lá, toda quinazinha tem um C. E os Hs, eles não precisam ser representados toda vez. Agora, se tivesse um O, se tivesse um N, eles tinham que aparecer sem dúvida. Então, só tem carbono e hidrogênio. Então, A1 é um hidrocarboneto, beleza. A2 tem O, então não é hidrocarboneto. É qualquer coisa, menos hidrocarboneto. 3 também tem O, não é hidrocarboneto. Também tem O, não é hidrocarboneto. 5 só tem carbono e hidrogênio, beleza. Aqui só tem carbono e hidrogênio, então é hidrocarboneto. E o último tem O, então não é hidrocarboneto. Traduzindo, eu tenho 1 e os 5 hidrocarbonetos. 2 deles são hidrocarbonetos? Sim, verdadeiro. 2 deles representam cetonas. Cetona é quando tem uma dupla O. E ela tem que estar no meio da cadeia, ou seja, não pode estar na ponta. Então, vamos ver onde tem dupla O. Aqui só. Aliás, tem aqui também. Vamos ver a diferença dos dois. Na estrutura 3, o dupla O realmente está no meio da cadeia. Ah, Vanilla, mas não está no meio exato. Não precisa estar no meio exato. Ele só não pode estar na ponta. Então, isso aqui é uma cetona, número 3. A 4, ele até está com uma dupla O no meio da cadeia, ou seja, não na ponta. Só que em seguida ele tem outro O. Quando tem dupla O com outro O, também não é cetona. Se você lembrar aí, ou olhar no seu caderno, ele é um éster. Então, só sobrou A3. 2 deles representou cetona? Falso, só uma. O composto 5, que é essa estrutura aqui, é um dimetilciclohexano. Ixi, Maria, ferrou, né? Vamos por parte do nome. Vamos começar pelo final, eu acho mais prático. Ciclo é fechada, bateu. X é 6, vamos contar as pontinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu. Ano. Entre esses 6 carbonos, só ligação simples. Bateu também. Dimetil. Ou seja, nesse ciclo hexano, eu tenho que ter duas ramificações de carbono. E essas 2 ramificações tem que ter um carbono só em cada uma. Beleza. Essa ramificação aqui é metil, essa também é metil. Então, dimetil ciclohexano, verdadeiro. Pessoal, alguém está com dúvida disso aqui? Se vocês não falar nada, eu vou achar que não, hein? Dúvida tem, mas não sabe como perguntar. Hã? Só não entendi a última só. A última? É. Vamos na última, então. Vamos fazer por outro raciocínio.
Você olhou, terminou com O, só com O, é um hidrocarboneto. É a primeira função que eu ensinei. O hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Então, olhando pelo finalzinho da palavra, essa estrutura dá 5, hidrocarboneto. Terminou certo o nome. Vamos de trás para frente, literalmente. Depois do O veio o AN. AN é de ligação. Se você lembrar, ligação simples é AN, ligação dupla é EN e ligação tripla é IN. Então, essa daqui, por ser AN, é ligação simples. Beleza? Olha, de um carbono para o outro só tem um pauzinho. Então, tudo carbono, tudo ligação simples. Certinho essa parte do AN. Ex é prefixo de 6. Então, nós vamos olhar a estrutura principal. Aí você vai lembrar o seguinte, Vitor. Por mais que você vai contar, vai dar mais de 6 carbonos, você vai pensar, você tem que contar esses carbonos um seguidinho do outro, tá? Não pode sair. Se eu for pegar aqui por esse carbono aqui, ó, eu vou subir ele, beleza. Aí eu vou subindo. Para eu pegar esse outro, eu vou ter que dar uma ida para trás para depois seguir. Eu não posso fazer isso, tem que ser seguidinho, um atrás do outro. O único jeito de eu pegar aqui um atrás do outro é se eu for na figura geométrica, o hexano. Vamos lembrar lá da geometria. Então, se você pegar lá na geometria, esses 6 carbonos aqui, ó, uma ponta, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a sequência deu 6. X. Ciclo, porque esses 6 carbonos estão numa coisa fechada, numa coisa cíclica. Então, tá certinho o nome também. Então, ó, só desse ciclo hexano para lá, você já entendeu que é fechado, cadeia, 6 carboninhos, ligados por ligação simples, e só tem que ser com H, porque terminou em O. Depois, ó, antes do ciclo hexano, dimetil, significa que além desses 6 que você contou, você vai ter que ter di, né? Di é de 2. Duas coisas metil. Como é que são duas coisas metil? São 2 bracinhos, 2 ramificações, que tem só um carbono, porque mete de um carbono. Então, ó, eu tenho um bracinho saindo da minha figura de 6 carbonos, que seria essa. Eita, Jesus, o que eu fiz? O de cima e o de baixo. Então, eu tenho 2 bracinhos de um carbono só. Esses outros Hs aqui, gente, de baixo e de cima, foram colocados mais para você ficar confuso do que necessariamente por necessidade. Entenderam? Porque o hidrogênio, vocês lembram que a gente não dá nome para ele na estrutura. Então, ficou de metil ciclo hexano, porque eu tenho 2 metil grudados a um ciclo hexano. Uma coisa fechada de 6 carbonos. Melhorou, João Vitor? Entendi, obrigado. Certeza? Sim. Então tá bom, de nada. Matheus, o que você estava falando? Não sei. Maria, o cara ficou doido. Esse daqui, ó, pra você ver, do Enem de 2018, né? Antigo não. E aí a pessoa bate o olho e eu acho que sim, eu entendo. Dá um certo desespero, né? Já vê que a química é uma questão já maiorzinha, só que ela é de nível extremamente fácil, para quem tem um básico da função orgânica. Vanilla, clica pra ocultar esse trem aí que tá... Vou ocultar agora. Estou fazendo besteira aqui. Questão 2. As abelhas utilizam a sinalização química, deixa eu ver a hora, para distinguir a abelha rainha de uma operária. Olha como é que isso acontece na vida real. São capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, que realmente uma é diferente da outra. Mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. Esse é um trecho tirado num livrinho até bem legal, que ele é bem cheio de curiosidades, que são o livro dos botões de Napoleão. Aí a pergunta,
As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença né, então no que elas são diferentes? Aí você vai voltar ao nome. Se você for ficar bugar, assim, preocupar, você vai olhar o seguinte, nos dois nomes, a única coisa que mudou foi que um é um 9-hidroxidec e o outro é 10-hidroxidec. Beleza. Viu que só isso, você sabe que, vamos lembrar, esse númerozinho 9, o 2 que está aí na frente, o 10, o número do carbono onde tem alguma coisa. Que no 9-hidroxi alguma coisa aí, na posição do carbono 9, eu tenho um hidroxila. E no 10-hidroxidec aí, no carbono 10, eu tenho uma hidroxila. Isso aí já é um primeiro passo que você vai fazer. Porque de resto, você vai ver, os dois começam com ácido, os dois são hidroxidec, os dois têm um 2inho com a ligação dupla, né, o 2-en, os dois terminam com oico. Então, a única coisa que mudou foi o 9 e o 10. Vendo as opções, você vai fazer, vamos por baixo aqui. Daí, vamos ver se vai bater. O que mudou foi a identificação do grupo funcional, ou seja, são funções diferentes? Não. Se você olhar, a regra da nomenclatura dos dois é igual. Começa com ácido e termina com oico. Mudou a contagem do número de carbonos? Não. Eu tenho DEC, ou seja, 10 carbonos em um, DEC, 10 carbonos no outro. Então, não mudou o número de carbonos. C, mudou a identificação dos tipos de ligação, ou seja, a ligação, uma é simples, aliás, só tem opção simples, dupla e tripla. Nas duas estruturas aí, nas duas moléculas, os dois são em. Então, as duas aí têm ligação dupla. Então, não mudou a identificação, o tipo de ligação. Se, por exemplo, fosse 2-en e aqui a outra estrutura fosse 2-in, aí mudou o tipo de ligação. Mas não, nesse caso não. Fórmula molecular e a fórmula estrutural. A molecular, gente, vamos lembrar. Por exemplo, eu escrevi H2O. Ou seja, eu peguei a estrutura e sintetizei só em forma de letra. Não coloquei as ligações. Isso é fórmula molecular. Fórmula estrutural é quando eu desenho sozinho as ligações. Se eu for desenhar a ligação dos dois aqui, das duas estruturas, a gente vai ver que vai mudar a estrutura dela. Por que vai mudar a estrutura dela? Porque eu vou ter, na posição 9, o hidroxi, a hidroxila, e no outro eu vou ter a hidroxila na posição 10. Se você for pensar em desenhar isso aí, você vai ver que na hora de desenhar o bracinho, a ramificação, um vai ser no carbono 9 e outro vai ser no carbono 10. Então, é isso que muda. Tanto é que, assim, fórmula molecular, para fazer a fórmula molecular, você vai contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem. Aqui não vai mudar o número de carbonos, porque é DEC e DEC. Então, a molecular vai continuar lá, tipo, C10, né, porque é DEC, H tanto, O tanto. Mas a molécula em si não muda. Tá? Inclusive, gente, isso aqui já é coisa para a gente estudar agora no próximo conteúdo, isomeria. Tá? Quando muda uma coisinha na estrutura. Quando eu mandar a correção, o PDF, quarta-feira, eu vou mandar a correção com o desenho, porque aqui não ia conseguir fazer simultaneamente com vocês. Aí, eu acho que vai ajudar mais vocês a entenderem por que é estrutural e não molecular. A questão 3, que é do Enem de 2015, ela fala o seguinte, que é o que eu estava falando para vocês desde o começo da aula, que é uma questão muito típica. A questão 3 fala, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios, ou seja, hormônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas. No caso, o composto A. Então, o composto A é um hormônio de trilha. Quando pressentem o perigo, expelem o feromônio de alarme, que é o composto B. Então, de cima, um hormônio de trilha, de baixo, um hormônio de alarme, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e as funções orgânicas dos feromônios.
As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e os de alarme são respectivamente. Então, bate o olho no composto A. Se você olhar a estrutura do composto A, e você sabendo já na sua cabecinha que toda a quinazinha do desenho é um carbono e que o H não precisa aparecer, você já deduz que essa parte da estrutura aqui todinha é só C e H. Beleza. O que vai ter de diferente aqui? O O, o H. O OH junto, vocês sabem que é hidroxila. E quando eu ensinei hidroxila para vocês, lá no comecinho dos slides, eu falei, qual é a função que aparece a hidroxila? Álcool, tá? Então, a única estrutura que vai aparecer o OH é um álcool. Então, no composto A, é álcool. Aí, seria o composto de trilha, né? O composto de alarme, que é o B, eu vou ter que ver o que não tem na estrutura dela, diferente de carbono e de hidrogênio. Se tiver só carbono e hidrogênio, ótimo, hidrocarboneto. Se tiver qualquer coisa diferente, você sabe que é tudo menos hidrocarboneto. Se você bater o olho no composto B, cadê meu tempo? Você vai ver que a única coisa diferente de carbono e hidrogênio que tem é esse C dupla OO. Aí você vai voltar lá nas funções orgânicas que eu passei e vai olhar que toda vez que aparecer C dupla O com outro O, ou seja, traduzindo, COO, vai ser um éster, tá? Isso aqui tudo você vai, para vocês ir respondendo, como vocês ainda não decoraram todos, você vai ter que ir usando como apoio um papelzinho, faz um resuminho das funções orgânicas, tá? Por enquanto, pelo menos. Então, o composto A tem OH, então é álcool, e o composto B tem C dupla OO, né? COO, que está resumido aqui. Então, é um éster. Opção A, álcool e éster. Tá acabando, tá, galerinha? 4. A fenilefrina, cuja estrutura está representada abaixo, é usada como descongestionante nasal por inalação. Sobre a fenilefrina, é correto afirmar que, na sua estrutura, existem duas hidroxilas, ou seja, na sua estrutura existem dois OH juntos. Vocês conseguem ver dois OH aí? Sim, Vanilla. Verdade. Tem dois OHs. Esse aqui ligado no anel aromático e esse OH ligado nesse carbono. Então, tem duas hidroxilas. Já é certo. Vamos ver as demais. As funções existentes nesse composto são fenol, álcool e amina. Isso aqui não é de marcar só uma, não, tá? O fenol, aí você vai lembrar, vai lá no seu caderninho e vai ver o seguinte. Fenol é uma hidroxila ligada no anel aromático. Fechou? Esse pedacinho aqui caracteriza um fenol. Hidroxila ligada no anel aromático. Depois, tem álcool. Álcool é quando tem só o OH ligado em um carbono. Fechou também, ó, que o OH ligado no carbono. E por último, a amina. Eu tô falando para vocês, a amina e a amida é clássico. Quase todas as questões vão cair para você identificar. Quando você identificar funções, vão te dar a opção um N no meio da estrutura. Você dizer se é amina, amida, nitrilo ou nitrocomposto. Quase sempre. A amina é um N ligado com mais 3 ligações. Olha aqui o N com 3 ligações. Então, a amina. Então, ainda ficou em sequência para vocês. Primeiro apareceu o fenol, depois o álcool, depois a amina. Então, isso aqui também é verdadeira. C. A função amina presente nessa estrutura caracteriza uma amina primária, porque só tem um nitrogênio. A afirmativa já está errada. Por quê? Porque para ser uma amina primária, não é porque ele tem só um hidrogênio, é porque ele liga em só um vizinho carbono. Então, essa amina aqui, além da questão da afirmação ser errada, porque a amina primária liga em um carbono, não quer dizer que só tem um nitrogênio, ainda seria uma amina secundária, porque ela liga no carbono da esquerda e no carbono da direita. Então, é falsa essa. A função amina presente é classificada como secundária verdadeira. Secundária porque ela liga com 2 carbonos. E letra E, o substituinte do anel aromático está localizado na posição meta. Aí vocês vão ter que lembrar lá atrás, quando eu falei para vocês.
quando é uma situação de cadeia fechada, hexagonal, né, 6 carbonos, tem a posição orto, meta e para. A posição orto é quando eu estou ligando uma coisa no carbono 1 e no carbono 2. A posição meta é quando é no carbono 1 e no carbono 3. E a posição para é no carbono 1 e no carbono 4. Então, por exemplo, vou falar que uma coisa está na posição 1, 3, tal coisa. Então, você não tem que dizer 1, 3, tal coisa, você vai lá e coloca meta. É uma nomenclatura mais indicada. Não é nem errada, nem a mais certa, nem a mais errada, não. Ela é a mais indicada. Então, se você olhar aqui, ó, substituímos o anel aromático. O anel aromático é essa figurinha aqui que vocês já conhecem. Estão localizadas em posição meta, ou seja, as coisas que estão ligadas no anel aromático estão na posição 1 e 3. Então, se eu começar por aqui, ó, 1, 2, 3. Então, tá ligado no carbono 1 e no carbono 3. Então, verdadeira. A única que estava errada foi a alternativa C. Vou ver aqui mais uma. Última. Eu já dispenso. Veja a estrutura da substância denominada 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona. Nome grande pra caramba. E nem é o maior que pode chegar. Tá longe de ser o maior nome de estrutura que vocês vão ver. Fala o seguinte, ela não apresenta qual das funções propostas a seguir. Ela não apresenta qual das funções. Letra A, ela apresenta cetona. Cetona é quando tem dupla O. Apresenta aquela aqui, a cetona. Ela apresenta fenol. Fenol é quando eu tenho uma hidroxila ligada no anel aromático. Apresenta que é hidroxila ligada no anel aromático. C, ela é aromática? Aromática não é uma função, gente. É o desenho que tem esse nome, mas não é uma função química. Então, não é C. D, ela apresenta éter. Éter quando tem um O entre carbonos. Aquele aqui. Um O entre o carbono da esquerda e o carbono da direita. Então, tem éter. Ela apresenta álcool. Aí entra a discussão. Porque esse OH, se você bater o olho na estrutura rápido, você vai dizer que ele é um álcool. Né? Porque você vai pensar, hidroxila é OH, álcool. Você não pode esquecer que o OH, quando ele está ligado no anel aromático, ele é um fenol. E por que eu estou falando que isso é uma discussão? Porque vai depender. Se você for olhar pela questão do ensino médio, fenol e álcool são coisas diferentes. Só que até coloquei lá nos slides anterior, eu coloquei o álcool, em seguida eu já coloquei na frente enol e fenol. Porque o enol e o fenol são tipos de álcool. Então, o fato de ter um fenol já te prova que tem um álcool. Entendem? O fenol é um tipo de álcool. Então, tem um álcool também. No caso, esse OH está representando não só o álcool, mas como o fenol. Então, tanto B quanto E. A única coisa que não é aromático, que é a alternativa C. Porque aromático não é função química. E aí, depois que acabar a aula, eu vou mandar para vocês um quadro. E aí vocês imprimem, se escrevem no caderno, que vocês acharem melhor. Um quadro resumo. Esse quadro resumo vai estar o nome das funções, o grupo funcional de cada, a regra de nomenclatura e um exemplo de cada. E coloque isso numa página com marcador, com clipe, com post-it, com tudo. Que você vai precisar dela para todo exercício que for fazer de identificação de função. Até pelo menos vocês decorarem, porque alguns alunos já estavam começando a entrar nesse pique de decorar as estruturas, mas com as férias eu entendo que vocês esquecem mesmo. É isso. Vamos parar de compartilhar a tela. Pessoas, olha, é o seguinte, eu vou deixar esse tempinho agora para vocês assistirem os 2 vídeos que eu mandei para vocês no grupo. Tá? Eu vou continuar disponível para vocês até 10h35, então se você quiser rever toda a explicação e quiser tirar alguma dúvida ou querer fazer os exercícios de novo sozinhos, pode me procurar. Eu vou encerrar a gravação agora e eu disponibilizar, assim que ela processar, eu disponibilizo a gravação da aula para vocês no YouTube, porque ficou comprido, né? E vou disponibilizar os slides e o esqueminha resumo que eu falei para vocês que eu mandaria.
tá? Então, durante até 10h35, é como se estivessem em aula. Vocês podem procurar na hora, tá? E o que mais que eu falar aqui? É só isso mesmo. Meninos, dúvida aí, gente? Pelo amor de Deus, sem dúvida, fala. Que nós vamos mudar de conteúdo. E na mudança de conteúdo, não é mais função orgânica. Aí eu tenho que entender que vocês já estão mais ou menos assim, razoáveis, pelo menos em função orgânica. Tem dúvida, não? Não, tá bom. Tipo, Ah, o que eu sabia, eu esqueci. Esse é o é o problema só. normal. Não, é normal. Quando eu passar essa imagem com o resumo, e aí vocês forem fazer de novo o exercício, às vezes vocês vão conseguir lembrar. Porque de novidade hoje para vocês foi só as funções nitrogenadas. Assim, eu nem terminei de copiar elas ainda, eu vou precisar lá. Copiar. Vou mandar tudinho para vocês agora no É grupo. só isso, obrigado. Não é nada. Então, gente, eu vou encerrar a gravação, tá? E me procurem se vocês precisarem. Fora isso, aula encerrada.